Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do momento que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar da última aula da nossa série de aulas sobre o livro de Tito. Carta essa escrita por Paulo ao irmão Tito para que ele cuidasse da igreja de Creta. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração com todos vocês. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu santo nome, de podermos falar das Tuas maravilhas e aprender um pouco mais da Sua grandeza. Te peço, Deus, que o Senhor nos capacite a ter uma vida de piedade, a uma vida que nos leve a ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor. É isso que buscamos através do ensino desta palavra e peço que o Senhor use a minha vida para falar aos teus amados e queridos, comprados pelo teu sangue, Senhor. Que essa palavra possa frutificar no coração de cada um deles. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pessoal, vamos rememorar um pouquinho daquilo que a gente falou do livro de Tito? O livro de Tito, ele é claramente uma epístola pequena, mas que tem um exemplo perfeito da doutrina. Ele foi redigido com tanta perícia que ele contém, numa epístola tão pequena, aquilo tudo que é necessário para o conhecimento e vida cristã. Martinho Lutero traz essa reflexão para nós, para que a gente possa entender e colocar em nível de importância aquilo que nós temos para estudar no livro de Tito que nós estudamos até agora e um pouquinho que agora nós vamos finalizar na aula de hoje. Eu quero trazer para vocês uma lição que eu aprendi do pastor Alberto Pereira Filho, que é da Igreja Presbiteriana. Eu vi uma aula dele falando sobre Tito e ele traz uma exposição muito legal, dizendo que a carta de Tito ela tem a função civilizadora, do cristianismo. A carta de Paulo a Tito ela tem essa função porque ela enfatiza aspectos práticos da nossa vida cristã e fornece um fundamento teológico para uma vida que agrada a Deus. Vocês vão perceber, e já perceberam ao decorrer das últimas aulas, o tanto que Paulo traz e fala sobre a regeneração que acontece dentro de nós e a consequência, os frutos que essa regeneração traz para as nossas vidas em aspectos práticos de vida, de pensamentos, de palavras, de gestos e de atitudes. Paulo faz do seu ministério, nos versículos iniciais dessa carta, estabelecer um modelo para Tito, um modelo para a igreja em Creta e para todas as igrejas ao longo da história. Então, a carta de Tito, ela traz ensinos ricos e fundamentais para o nosso modelo de vida cristão. Vamos recapitular aquilo que a gente falou até agora sobre o livro de Tito? Paulo escreve em Tito dando uma visão de uma vida que toca as pessoas de maneiras pequenas, mas de maneiras decisivas. Uma vida que tem consequências para a eternidade. E ele está apresentando uma verdadeira vida boa. Perceba que a transformação e o tocar de vidas não é necessariamente grandes movimentos, grandes curas ou grandes milagres, mas são gestos pequenos dentro das nossas vidas que vai tocar e mudar a vida das pessoas ao nosso redor. E é muito sobre isso que Paulo trata. A sua mudança de vida que gera comportamentos e gestos únicos que vão trazer a grandeza e o valor do Evangelho para a sua vida cotidiana e mostrar a glória de Deus para outras pessoas. O Evangelho é essa verdade que transforma as vidas. Mas o Evangelho não são palavras. O Evangelho é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Então, estudar Tito nos inspira e capacita a garantir que a gente mantenha o Evangelho, que nós mantenhamos Jesus Cristo no centro da nossa vida, no crescimento e na nossa obra missionária. No primeiro capítulo de Tito, nós falamos que Paulo adverte que aqueles que se afastam do Evangelho se tornam incapazes de fazer qualquer coisa boa. Não existe essa história que ser bonzinho adianta. Sem o Evangelho, sem o verdadeiro Evangelho dentro das nossas vidas, nós somos incapazes de fazer coisas verdadeiramente boas. Pelo fruto, nós conhecemos a árvore. Se a seiva, a essência que está dentro de nós, não for o Evangelho de Cristo, as nossas obras não serão verdadeiramente boas.
No capítulo 2, ele enfatiza que a graça de Deus nos ensina a viver essa vida piedosa. E lembra, nós aprendemos que essa vida piedosa é uma vida de santidade, é uma vida que leva em consideração a existência de Deus e nos faz pensar em tudo que nós vamos agir, que o que eu estou fazendo agrada ou não agrada a Deus. A nossa vida parte agora desse prisma, dessa ótica, daquilo que é ou não é da vontade de Deus. Nós somos escravos da vontade de Deus. No capítulo 3, que é o que nós vamos começar a falar a partir dos próximos slides, Paulo traz para Tito enfatizar o Evangelho, que as pessoas tenham cuidado de fazer o que é bom, falar o que é bom, enfatizar sobre as boas novas do Evangelho, sobre Jesus, mas também fazer o que é bom. Tá bom? E como é a ilha de Creta? Lembra que toda essa carta foi escrita de Paulo para Tito para que ele estabelecesse uma liderança na igreja de Creta. Mas qual era o cenário dessa cidade? O que se passava? O que rolava ali? Creta é uma ilha que fica ali no Mar Egeu. Ela é conhecida por agricultura, artesanato, pesca, comércio marítimo. E na época, ela era fundamental pela sua localização estratégica, por ser um porto de vários países da Ásia, ter uma igreja fortemente estabelecida e influente lá. Afinal de contas, muitas vidas passariam por ali e muitas pessoas poderiam ser impactadas por essa igreja na ilha de Creta. Muitas pessoas poderiam ter contato com o Evangelho a partir de então. E teria que ser o Evangelho correto, o Evangelho fundamentado em Jesus Cristo. Então estabelecer uma igreja bíblica, uma igreja coerente, uma igreja doutrinária dentro de Creta era fundamental para Paulo, que era o apóstolo dos gentios, aquele que tinha o chamado de levar o Evangelho a todo mundo e não só restringir aos judeus. Formar uma igreja que fosse capaz de levar esse bom evangelho e não falsas doutrinas, não doutrinas judaizantes, não doutrinas permissivas em que diziam que você pode viver a vida crendo numa coisa e agir de outra maneira. Paulo deixa claro aqui que a vida que você age, as suas atitudes, elas são coerentes com aquilo que você acredita, elas são intimamente ligadas com aquilo que você acredita. A cultura de Creta, ela é parecida com o que nós vivemos no dia atual. Lembra que a gente falou que até palavras de um próprio profeta cretense, que a sociedade de Creta ela era moralmente corrupta, gananciosa, obscena e cheia de violência. Lembra que a palavra Creta era usada cretizo. Cretizo significava literalmente ser cretense, que era entendido no grego como mentiroso. Então, a população de Creta era uma população corrupta, enganadora, até a miscelânea que ela tinha ali de culturas e sociedades dentro da própria ilha. Mas a cultura de Creta ela é muito parecida com o que nós vivemos nos dias atuais, concordam? É uma sociedade que tem procurado respostas no caos, que vive e raramente tem buscado no Evangelho a verdade. O livro de Tito trata exatamente dessas questões, de como que um cristão vive a vida plena numa cultura desta, né? Como que também viver de maneira condizente com o Evangelho pode impactar essas vidas. E aí nós entramos ali no capítulo 3 de Tito. Nós vamos ler ele a partir de agora. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador,
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, aquilo que foi dito até agora. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando por si mesma e está condenada. Bom, isso é o que nós vamos entrar pormenorizadamente, né? Nós vamos dividir, falando primeiro do bloco dos versículos. Vou entrar no versículo 3, não vou falar do 1 e do 2, nós vamos voltar no 1 e no 2 mais no final, porque é quando nós vamos falar um pouco das nossas atitudes. Vamos falar um pouco do versículo 3 agora, para nós nos conscientizarmos um pouco de quem nós somos sem a graça de Deus. Vamos falar de um bloco grande ali, do 4 ao 7, da bondade de Deus, daquilo que é a obra de Deus e a promessa de Deus para conosco. Vamos ali no 8 e no 9 falar um pouco sobre discussões, sobre o que é distinguir, o que é excelente, o que não é. No 9 e no 10 nós vamos falar sobre divisões na igreja e aí voltamos para o 1 e o 2 falando das nossas atitudes. Aqui está a versão da Nova Almeida atualizada. Vocês vão perceber que em um slide ou outro eu trago junto a versão NVI para facilitar um pouco a interpretação e a entrada daquilo que estava contextualizando melhor, né, com o momento em que a carta foi escrita por Paulo. Bom, vamos falar de bondade e de renovação. Lá no versículo 3, ele nos traz algo que é pré o nosso entendimento de bondade e renovação. É o entendimento de quem nós somos sem a graça de Deus. Ele traz para nós uma memória de que no passado nós éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazer, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Esse é o nosso retrato de quem nós somos sem a graça, sem a bondade e o amor de Deus. E vejam que ele traz aqui algumas coisas muito importantes e ele nos rememora um conceito que a gente falou, salvo engano, na primeira ou segunda aula, sobre causa e consequência. Porque nós éramos ao mesmo tempo vítimas e ao mesmo tempo responsáveis pela situação que nós estávamos. Ao passo que nós éramos vítimas, pois nós éramos enganados e éramos escravos das nossas paixões. Mas também somos responsáveis, porque nós também nos tornamos enganados e escravos por sermos insensatos e desobedientes. Lembrando que o conceito de insensatez na Bíblia, está lá no Salmo 14:1, é aquele que vive como se não existisse Deus. E desobediente é aquele que sabe a lei de Deus, mas decide que tem uma maneira melhor de viver, decide desobedecê-la. E ele ainda traz o conceito de maldade, que é desejar que coisas ruins aconteçam, e inveja, que desejar que coisas boas não aconteçam às outras pessoas. Então, tendo imbuídos desses conceitos, a gente tem aqui dois pesos. Somos vítimas porque fomos enganados, escravizados pelas paixões e nossos desejos, mas também somos coautores, responsáveis por sermos insensatos, ignorarmos a Deus ou conhecê-lo e desobedecê-lo. Nós nunca vamos entender o amor extraordinário de Deus até nós encararmos a realidade de quem nós somos sem Ele. Aqui começa a nos abrir os olhos para a questão da depravação total. Nós somos ruins, nós somos maus, se não for pelo amor e pela bondade de Deus. Deus visa a restauração da imagem e a semelhança divina dele em nós, aquela lá de Gênesis 1, que foram maculados pelo pecado. A ideia é que uma vez transformados pelo Evangelho, nós, homens e mulheres, nos tornemos instrumentos para influenciar a nossa sociedade. O ser humano foi criado originalmente para espelhar o caráter de Deus
E a igreja purificada tem o papel de refletir a beleza desse Deus Criador para o mundo. Isso significa que a transformação não é apenas interna, mas ela tem um propósito de impacto e testemunho externo. Mostrar ao mundo o poder de Deus para recriar e restaurar a humanidade. O primeiro passo é nós nos conscientizarmos quem nós somos sem o amor e a bondade de Deus. A gente não consegue dar passos à santidade se não entendermos quem nós somos sem a bondade e o amor de Deus. Por isso que muitas vezes, quando nós vamos pregar o Evangelho, não funciona tão bem aquela chamada de dizer que, olha, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem grandes coisas para fazer para você. Às vezes a pessoa já é bem sucedida, familiarmente, financeiramente. O que nós temos que trazer é a notícia ruim primeiro. A notícia que nós somos desgraçados sem a presença de Deus, que nós vamos para o inferno, que o nosso destino é ruim se nós não nos rendermos a Deus. Bom, mas aí entra o versículo 4, 5, 6 e depois a gente fala um pouquinho do versículo 7. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O primeiro ponto que nós temos que pensar aqui é que motivo Deus teria para nos salvar. O fato é que Ele só nos salvou pela sua misericórdia. Essa é a única e verdadeira esperança que nós temos. A misericórdia e o amor de Deus sempre existiram. São intrínsecos a quem Deus é. Mas houve um momento da história da humanidade em que eles se manifestaram, em que o amor se tornou palpável, tangível aos homens. E esse momento é o primeiro Natal. Lembra que nós falamos que o Evangelho, as boas novas, são Jesus Cristo, são uma pessoa, essa pessoa é Jesus. O momento que esse Evangelho, que esse amor de Deus se tornou manifesto em nós, para conosco, é o primeiro Natal. E isso é fundamental que nós entendamos, que ali começa a justificação da humanidade. Na verdade é óbvio que a gente entende que existe um plano desde o momento que Adão e Eva pecaram, mas ali é a tangibilização, ali é o começo da concretização do plano da salvação. E com isso fica claro que a postura nossa cristã de boas obras, de testemunho fiel, não é fruto do mérito humano, pelo contrário, ela é uma manifestação direta da graça de Deus. A salvação, como está aí no texto, não é alcançada por obras de justiça praticadas por nós, mas sim pela misericórdia de Deus. E essa distinção ela é crucial. A bondade do cristão não é um meio para a salvação, mas uma evidência do resultado dela, impulsionado pela obra divina. Ora, pelo fruto nós conhecemos a árvore. E é isso que a gente precisa entender, que as nossas atitudes, elas se originam na transformação que aconteceu dentro de nós. E não nós temos boas obras para receber algo de Deus, é porque nós recebemos este algo de Deus que nós temos boas obras. Salvação e regeneração. A salvação é um processo que ocorre por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse Espírito ele é derramado ricamente por meio de Jesus Cristo, indicando uma ação divina, poderosa e abundante. Essa obra ela é sobrenatural, capaz de transformar um coração de pedra em um terreno fértil para a palavra de Deus. Isso quer dizer, isso ilustra a nossa incapacidade humana, a nossa corrupção total. E daí vem esse entendimento que se não for pela obra do Espírito, para nos regenerar, nós seríamos eternamente insensíveis e incapazes de receber e de entender a obra salvadora de Jesus Cristo. Veja, a teologia reformada que prega sobre a depravação total, ela foca muito nesse aspecto de que sem
a regeneração prévia do Espírito Santo em nossas vidas, para nos abrir os ouvidos, nos capacitar a receber no coração a palavra de Deus, nós não seríamos capazes de sermos salvos. Mesmo a salvação sendo uma obra de Deus, nós também precisamos de Deus para sermos sensíveis a essa obra e recebermos e termos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Esse lavar regenerador do Espírito é que nos abre os ouvidos e o coração para receber a Jesus Cristo. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O primeiro ponto é que nós somos regenerados, mas aqui entra um termo jurídico, justificação, que significa ser declarado justo, não mais culpado, de sermos inocentes. Não há outro resultado com isso. Nós recebemos a vida eterna. Essa é a nossa sentença. E vida eterna aqui é literalmente vida de era futura. É uma vida que se estende para além da história. Não é restrita a 80, 90, 100 anos aqui na Terra, mas é uma vida que vai nos dar a eternidade com Deus. E veja que essa perspectiva nos traz também que a salvação que Deus nos deu, ela tem um fim, ela tem um objetivo, ela tem um algo maior. É esta vida eterna com o Pai. É esta vida de relacionamento onde a glória de Deus nos preenche e nós seremos plenamente satisfeitos. Perceba como isso é importante. Você primeiro entender que sem o amor e a bondade de Deus, quem você era. Depois você entender que a regeneração do Espírito te capacita a receber a palavra. E então você abrir os seus olhos para entender o que é esta vida, esta promessa de Deus. Porque aí eu te faço uma pergunta. Será que os seus problemas aqui na Terra são tão grandes olhados da perspectiva eterna? Será que o seu sofrimento, doença, problema financeiro, eles são grandes quando você olha para uma vida eterna de satisfação, de demasiada graça e presença plena de Deus na sua vida? Nós como cristãos temos que pensar isso, e não é muito fácil, né? Venhamos e convenhamos, muitas vezes a gente tem dificuldade em lidar com esse momento que nós vivemos aqui na Terra. Aí Paulo traz algo, fiel a essa palavra. Aquilo que você ouviu até agora, que começamos ali no versículo 3, falando sobre quem nós somos sem Deus, e essa bondade que ele traz do 4 ao 7, com esse objetivo final, é uma palavra fiel, é uma palavra real, é uma promessa de Deus. Aqui é um ponto importante. Nós precisamos entender que quando a promessa vem de Deus, não há distinção entre o momento que ela foi feita e o momento que ela será concretizada, porque a palavra foi dada por Deus. Esse momento não é diferente. Para Deus, uma promessa não tem distinção entre o momento que é feito e o momento que ela se concretiza, pois ele é feito por Deus, o Criador, aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E olha que interessante, rememorando um pouco do que a gente falou já até agora. A história nos traz a manifestação do Pai, depois do Filho, e aí a subida de Jesus aos céus, do Espírito Santo. Mas quando nós trazemos para a nossa experiência pessoal, a verdade é que nós temos a misericórdia de Deus, o Espírito que abre os nossos olhos, e aí sim nós reconhecemos Jesus Cristo. E é somente então que vemos a morte de Jesus como vitória de Deus e a vergonha da cruz como a glória de Deus. E qual é a recompensa que Jesus merece? Nós recebemos isso. E essa recompensa é, de novo, a manifestação do Espírito. É o próprio Deus, é a presença paternal de Deus dentro de nós. O que Deus está fazendo em seu coração é o vislumbre da nova criação. E todo esse vislumbre da nova criação
nos traz o processo de adoção. Aqui sim, quando recebemos o Espírito, nós passamos a ser filhos de Deus. Em suma, essa passagem encapsula a doutrina da salvação, abrangendo a regeneração pelo Espírito, a justificação pela graça, a adoção como filho. Todo esse processo, pessoal, culmina na formação de uma nova humanidade, que por sua vez, ela pode viver boas obras para a glória de Deus, demonstrando o poder transformador do Evangelho para o mundo. Então, algumas questões que ficam para nós. Não há nada que Deus possa nos oferecer. Ele já deu tudo. Ele deu a si mesmo. Com amor e ternura deu seu Filho e generosamente nos dá o Espírito. Não há nada que Deus possa fazer para nós, de novo, novamente, porque Ele já fez tudo. Ele justificou sem nenhum custo para nós. Com o novo nascimento, Ele nos regenerou. E não há mais nada que Deus possa nos prometer. Ele nos prometeu a vida eterna em um mundo renascido. E lembra, a promessa de Deus, ela é fiel. Diante disso, de um Deus que nos ofereceu tudo, pois deu seu Filho, que fez tudo porque nos justificou, que não precisa nos prometer mais nada, pois já nos deu a vida eterna, já nos prometeu a vida eterna. Como nós vamos reagir diante dessa bondade extraordinária? Nós vamos enfatizar e nós vamos viver cada uma dessas coisas. Mas como sempre a gente precisa dar um passo atrás e distinguir algo. E aí nós entramos já no versículo 8. Fiel é esta palavra, e essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Tudo aquilo que nós dissemos dos versículos 4 a 7, né, previamente bem dito no 3, quem somos sem a bondade e o amor de Deus. Mas aí ali no 4 a 7, tudo que foi dito ali, ele é excelente e proveitoso para todas as pessoas. E o que nós devemos fazer com tudo isso? Falar ousadamente a respeito dessas coisas. Nós devemos falar do Evangelho. Mas também devemos entender e distinguir o que é inútil e sem valor. E o que é inútil e sem valor? Discussões tolas, genealogias, de quem eu sou filho, qual é a minha nobreza, qual é o meu tipo de sangue, e controvérsias e debates sobre a lei. Paulo manda que nós evitemos isso. Vamos enfatizar aquilo que é rico e proveitoso e vamos falar dessas coisas, mas vamos evitar aquilo que é inútil e sem valor e que não traz crescimento para o Evangelho, não traz crescimento para a igreja. Lembra, a igreja é o sonho e o projeto de Deus aqui na terra. O projeto de Deus não é a sua vida, meu irmão. O projeto de Deus é a igreja e através da igreja é a nossa vida. E aí lá a gente entra no versículo 10. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Paulo é fervoroso em defender a união da igreja, porque esse é o plano eterno de Deus. Foi por isso que Cristo morreu, e por meio dessa união nós expomos a sabedoria e a grandeza de Deus. O que está em jogo é o propósito de Deus, é a obra da cruz. Ele é tão sério nesse aspecto que ele nos dá em 3 etapas isso. Primeiro, advirta. Segunda, advertência. Terceira, expulse, excomungue, aparte. A divisão na igreja, ela é algo que nós devemos tratar categoricamente e com muita seriedade, porque a divisão na igreja é o maior câncer que nós podemos ter dentro dentro da igreja. E aqui entra algo muito importante. Nós devemos falar dos líderes da nossa igreja. Nós devemos orar pela nossa liderança da igreja. Nós devemos respeitar e nós devemos nos submeter à liderança da nossa igreja com amor,
sabendo que é dessas pessoas que Deus vai cobrar as nossas vidas. Não estou dizendo que nós não devemos ser igual aos bereanos, em que sempre queriam saber o Evangelho, saber a palavra, para entender que aquilo que foi dito pelo líder estava correto. Mas nós não devemos levantar divisões dentro da igreja. Nós devemos orar pela nossa liderança, nós devemos respeitar a nossa liderança, porque quando nós começamos a minimizar ou diminuir a importância do nosso pastor, do nosso presbítero, do líder do ministério, nós também estamos dizendo que de alguma maneira o que ele faz não tem valor, ou que eu posso fazer melhor. Mas eu estou fazendo? Eu estou ajudando? Precisamos pensar nisso. E aí entramos no ponto de atitudes. Até começamos a falar ali um pouco sobre a liderança da igreja, mas agora sim, Paulo volta. Na verdade, Paulo fala no começo, eu estou voltando aqui, sobre qual é a atitude desse cristão que foi regenerado, desse cristão que foi justificado, desse cristão que agora é imbuído de fazer boas obras. E ele começa a dar aspectos práticos de quais são essas boas obras. E qual é? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Nós devemos enfatizar o Evangelho para que vivamos o Evangelho. Devemos enfatizar o bem que Deus nos faz para que façamos aos outros o que é bom. E aqui há um aspecto importante, é que ele começa a dar modos, maneiras, gestos, atitudes práticas e não só teoria do que fazer. Vamos entrar especificamente em cada parte desses versículos? Sujeitando-se. Não é uma ordem fácil para a igreja de Creta. O historiador Políbio, ele disse algo sobre as autoridades de Creta. Impossível encontrar conduta pessoal mais pérfida ou política pública mais injusta do que em Creta. Então, pessoal, não pensem que é só aqui no Brasil, nos dias de hoje, que havia uma dificuldade em lidar com as autoridades e submeter a elas. Veja, ele não fala de uma aquiescência passiva ou consentimento, mas sim de uma submissão dentro daquilo que respeita a lei de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que se uma ordem pública, governamental, nos faça pecar, nos faça ir contra o Evangelho, nós não temos que nos submeter. Olha o que aconteceu com Estevão, que não quis negar a Jesus e por isso foi apedrejado. No entanto, não é porque eu não gosto do governo, que é de direita, que é de esquerda, que é de centro, que é de alguma coisa, é que eu não vou me submeter a esse governo, vou deixar de pagar meus impostos, mesmo que eles sejam, ao meu ver, injustos, ou vou deixar de cumprir alguma legislação. Sim, nós como cristãos devemos ser submissos e fazer o bem. Vejam, pessoal, aqui tem um aspecto muito importante do cristianismo, que é o cristão, no sofrimento dele, manifesta a glória de Deus. É na nossa fraqueza que Deus nos faz fortes. É na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa o poder dele em nós. Então é importante nós entendermos, sim, que submeter e fazer o bem é necessário para a nossa vida cristã. E é um chamado para a vida toda, a vida inteira. Eu gostaria que essa frase ecoasse dentro do teu coração, que é um chamado para a vida toda, a vida inteira. Esse chamado ele é para o seu lar, para o seu local de trabalho, é para todo lugar que você esteja, você viver de forma que enalteça Cristo. Em outras palavras, fazemos missão ou evangelização no nosso dia a dia. Há um lugar para os eventos especiais, para cursos evangelísticos, mas o alicerce da missão é fazer o bem na sua vida cotidiana. A gente enfatiza o evangelho uns aos outros, para que possamos viver o evangelho diante dos outros. O que é que inspira, energiza, motiva e molda essa missão cotidiana? É a bondade e o amor de Deus conosco. Perceba como é importante nós termos consciência desse amor.
Eu quero que você insista nessas coisas, para que os que creem em Deus se esforcem para se dedicar à prática de boas obras. Aí agora eu trouxe um pouco na versão NVI. Perceba que o que Paulo traz para Tito. Quero que você insista nessas coisas, fale dessas coisas, para que os que creem se esforcem em se dedicar à prática de boas obras. E um outro ponto fundamental é que nós devemos viver de modo digno do Evangelho lá, no mundo, como o antigo crente falava. Nós não temos a tendência de queremos nos enclausurarmos, de fecharmos o nosso grupo que crê em Jesus. Mas a verdade do Evangelho é que nós devemos viver lá fora, no nosso dia a dia, a verdade do Evangelho. Porque é através da nossa vida, da nossa vivência, do nosso sofrimento consciente e dado, voluntário, que Deus vai transformar as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. É através da nossa vida. Deus poderia fazer de tantas maneiras, mas Ele, na sua benevolência, no seu amor, escolheu fazer através da nossa vida, escolheu fazer através da igreja. Então nós não devemos nos esconder do mundo, mas nós devemos nos expor ao mundo, para que a bondade de Deus, através das boas obras, se manifestem. Gente, essa é a essência da vida piedosa, da vida que é consciente da grandeza e do amor de Deus. Essa vida piedosa vai trazer a presença de Deus aonde quer que nós estejamos. Por que nós vamos ter boas obras, João? Porque nós somos transformados, nós somos impactados pela bondade de Deus. E aí sim nós vamos expor como um perfume a boa obra, o Evangelho de Jesus. Então, meu irmão, lá de novo no NVI, Tito deve ensinar a igreja em Creta a viver de tal forma que a palavra de Deus não seja difamada, mas seja exaltada. E aí eu quero trazer essa história para vocês de Roy Hattersley. Espero que não esteja falando de maneira muito errada, porque ele diz uma coisa, que esse cidadão, ele é um ex-vice-líder do Partido Trabalhista no Reino Unido. Ele é um ateu, confesso, tá? Ele tem uma citação que ele escreve sobre a experiência que ele teve a se juntar de cristãos no Exército da Salvação. Uma noite, enquanto ele cuidava dos necessitados nas ruas, abre aspas, ele dizia o seguinte: os argumentos contra a religião são bem conhecidos e persuasivos. No entanto, homens e mulheres que creem são as pessoas com a maior probabilidade de correr riscos e fazer sacrifícios envolvidos em ajudar os outros. Boas obras, insistiu John Wesley, o evangelista lá do século XVIII e fundador da Igreja Metodista, não são garantia de um lugar no céu, mas é mais provável que sejam realizadas por pessoas que acreditam que o céu existe. A correlação é tão clara que é impossível duvidar que fé e caridade não andam de mão dadas. Deveria ser possível viver uma vida cristã sem ser cristão. No entanto, homens e mulheres que, como eu, não conseguem aceitar os mistérios e os milagres, não saem com o exército de salvação à noite. A única conclusão possível é que a fé vem com um pacote de imperativos morais que, embora não condicionem a atitude de todos os crentes, influenciam o número suficiente deles para torná-los moralmente superiores a ateus como eu. A verdade pode nos libertar, mas não nos tornou tão admiráveis quanto o capitão médio do Exército da Salvação. Sabe, a gente pode talvez não conseguir nunca persuadir o Roy ou pessoas como ele por nossos argumentos, mas eles não podem refutar o testemunho das nossas vidas. Eu sempre falo, o Maigo já me ouviu falar muitas vezes disso, que eu tinha um CD que eu ouvia quando eu era jovem, e a capa dele dizia assim: o que a gente fala muito mais do que só falar. O convite nosso para Tito é que sejamos transformados pela bondade de Deus, através da obra regeneradora e do lavar do Espírito Santo. E que esse lavar e que essa transformação que aconteceu no íntimo do nosso coração, ela seja exposta ao mundo através das nossas boas obras. E essas boas obras
vão levar Jesus Cristo a outras pessoas. Que Deus nos abençoe e nos capacite a ser testemunha irrefutável do Evangelho de Deus. Que a nossa vida seja esse testemunho. Essa é a nossa oração e esse é o nosso desejo através de Tito. Que a nossa pregação ela seja coerente com as nossas obras e que as nossas obras levem Jesus Cristo às outras pessoas. Amém? Que Deus possa abençoá-los. E se preparem, porque já começamos a partir do dia 3 de agosto a nossa próxima série de aulas. Organize suas anotações. Que Deus nos abençoe. Espero ver todos vocês lá em nossas aulas, engajados, aprendendo e sendo cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Amém. Tchau.